Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio, de segunda a sexta-feira, meia-noite. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube, dos programas já gravados. Você pode sugerir, criticar, participe, dê sua sugestão. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com muito prazer que eu recebo o jornalista e meu amigo José Antalya. Nós vamos falar... José, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É um prazer enorme trazer aqui novamente. E hoje nós vamos falar de um tema diferente. Não vamos falar nada de política ou de esporte, vamos falar sobre proteção animal, que é uma área que você atua e atua muito forte aqui em São Paulo. É verdade, a gente busca o ponto de equilíbrio na proteção animal. Proteção animal é um sacerdócio. Eu entendo que no início do século passado, a proteção animal era praticada na década de 20, 30 pelas senhoras da alta sociedade, né? até a década de 50, né? E hoje a proteção animal ela é exercitada, sem sombra de dúvida, eu acho que por centenas de milhares de pessoas por todo o Brasil. Quando se fala em proteção animal, imediatamente nós lembramos, ou eu pelo menos lembro de cachorro. Cachorro e gato, né? Cães e gatos. Os mais famosos, né? São os mais famosos. A proteção tem um sentido infinitamente mais amplo. Mas é verdade que na vida urbana ou no nosso dia a dia, os animais que nós temos mais contato são os cães e os gatos. E estes animais são vítimas de maus tratos, de abandono, de, na verdade, negligência por parte do poder público, sofrem e há uma grande parcela da sociedade que se sensibiliza e atua. É onde, então, o protetor de animal anônimo, eu me considero um protetor de animais anônimo, atua com os animais de rua, os animais dos amigos também, porque muitas vezes as pessoas não têm orientação devida, mas principalmente aqueles abandonados. No estado de São Paulo há uma lei, a qual eu apoio, que é a lei que proíbe o sacrifício de animais sadios. Então, há alguns anos, quando a carrocinha, né, a famosa carrocinha, pegava um cachorro ou um gato, levava para o Centro de Controle de Zoonoses, para o CCZ, e depois de alguns dias, aquele animal era sacrificado. Hoje não. Hoje isso não é permitido. Então, é um processo de cultura. Mas o animal que não é sacrificado? Fica no abandono. Ele não tem dono. Ele não é sacrificado. Ele já estava no abandono na rua. Ele não tem dono. Vai para o centro de zoonose e fica lá e fica abandonado também. Então, a impressão que nós temos é o seguinte: o que acontece? Primeiro, caiu muito o número de recolhimento, o recolhimento de animais das ruas. Por quê? Porque não há estrutura para alojamento e o que você está justamente explicando, questionando. Encaminhamento de todos esses bichos. Então, existem feiras de adoção que a própria municipalidade, no caso da cidade de São Paulo, realiza, o executivo faz isso com periodicidade, pessoas podem ir ao CCZ em Santana e adotar animais, mas tudo isso, na prática, não é suficiente para resolver a demanda, ou seja, o número de animais que existem nas ruas. Então, se você andar na periferia da cidade de São Paulo, é impressionante, é assustador, é desesperador o número de cachorros e de gatos abandonados. De um lado, pela procriação, e de outro lado, pelo abandono. Mas não tem aquela história da castração, quando pegava, já castrava, justamente para evitar de aumentar o número de animais na rua sem dono? Existe o programa de castração municipal, funciona, mas não é suficiente. E isso no Brasil inteiro. Mas como ele que funciona? Como é que se castra um animal se ele está na rua? Ele pega, castra, solta de novo, fica na zoonose, como é que é? Pois é, a castração ela é gratuita. Então o munícipe, o morador de São Paulo, vai ao CCZ, ao Centro de Controle de Zoonoses em Santana, e lá ele vai ter uma relação de ONGs ou então clínicas veterinárias que são credenciadas pelo poder público. Isso em todos os bairros de São Paulo. Mas há um problema de cultura. As pessoas muitas vezes não fazem isso, não levam os animais. Os abandonados, que é o que você está questionando, ficam na rua. Eles não existe um serviço de recolhimento que vai, castra. Existe, dentro do que você colocou, o animal comunitário. É uma realidade triste,
mas pelo menos é uma chance do animal viver. O que é o cachorro comunitário? Eu conheço vários, inclusive atendo a muitos. É aquele animal que é da rua, mas ele circula ali naquele quarteirão. Todo mundo é meio dono dele. Todo mundo é meio dono. Então, um dá comida, o outro dá água, o outro dá medicamento, alguém leva para castrar. Existem muitas pessoas, muitos voluntários que fazem esse trabalho heróico e levam a essa castração gratuita e realizam esse serviço. Mas, na verdade, o número de animais nas ruas supera em muito, é o que eu falei da demanda. Esse trabalho. Então, é por isso que tem a multiplicação. Teria que, na verdade, haver o quê? A conscientização da população e uma ação efetivamente maior por parte do poder público. E aí se esbarra numa série de questões, né? Porque sempre se coloca a importância da educação, da segurança, da habitação, de tudo aquilo que nós vivemos, né? Dos problemas que nós temos no dia a dia, e os animais, lamentavelmente, ficam relegados a quinto plano. Isso é uma realidade da sociedade humana, analisada inclusive, se a gente for para um lado mais profundo de proteção animal, nós estamos falando do especismo, quer dizer, o ser humano defende a sua espécie, daí a aniquilação do planeta, né? Esse é o especismo. E o bicho, ele fica sempre colocado num patamar inferior, aí ele sofre. Nós falamos do cachorro, usando popularmente, do vira-lata, que está lá na periferia, ou na rua aí abandonado. Mas parece que hoje em dia não é só isso, né? Porque eu, pelo menos, conheço alguns casos de pessoas que compraram cachorros em shopping, em pet shops, pagaram muito caro por o filhote, é bonitinho, eu quero levar para casa, vai brincar. Aí passa um mês, viu que o cachorro dá trabalho, 2 meses, aí de repente, não, preciso dar esse cachorro, não dá mais para ele ficar em casa, e acaba abandonando o animal. Denis, por exemplo, no meu caso, né, eu sou contra a comercialização de animais. De qualquer tipo de cachorro, de raça, sem ser de raça, eu sou contra. Porque esse abandono é gerado por causa desse entusiasmo. O bichinho de estimação, ele é visto muitas vezes como um brinquedinho. Ele não é um brinquedo, ele é uma vida. Ele é um ser senciente. Ele sente, ele sofre. Existem N pesquisas, tem, né? Fome, tem dor. Ele tem fome, dor, medo, fica contente. E o abandono vem quando acontece justamente o desinteresse. Nós estamos falando aí de milhões de animais que são jogados na rua. Um abandono. Existem áreas específicas que eu não vou citar, até para não incentivar isso, mas há locais que nós vamos, eu e um grupo de amigos, eu e minha esposa, a gente vai periodicamente em São Paulo, porque a gente sabe que ali é local de desova de cães e gatos abandonados. Então, dentro da nossa condição, que é muito pequena, a gente socorre aquela emergência da emergência, aquele que não tem jeito, porque eu não tenho mais condições. Eu tenho uma chácara em Bugaçu, mais precisamente no bairro do Cipó, em Bugaçu, na Grande São Paulo, ali logo após Itapecerica da Serra. Nós temos lá uma área com 4.000 metros quadrados e lá eu tenho os animais que a gente não consegue doar. Quais são? Os feiosos, porque todo mundo quer o cachorrinho de raça, né? O bonitinho. Bonitinho, novinho. O feioso, até eu falo feioso, já estou com dor na consciência, porque para mim eles não são feiosos, eles são lindos. Eu acho o vira-lata muito bonito. Mas são aqueles cachorros que ninguém quer, o legítimo vira-lata. Eu sei que ninguém vai recolher. E eu tenho cachorros lá que estão comigo há mais de 10 anos. E muitos que já morreram. Eu peguei filhote, cresceram. Aí você fala, poxa, mas o abrigo é uma coisa bacana? Não. O cachorrinho, ele existe para ter dono. Então é muito triste, né? Um animal que não vai saber o que é um colo, o que é um aconchego de uma casa, o que é pelo menos uma casinha num quintal, que ele vai ter um contato ali, que não seja nem todo dia, mas dia sim, dia não, vai ter contato com o dono para dar os comida. Donos. Eu tenho uma caseira, eu tenho ali uma microestrutura, tenho um poço artesiano, da onde eu retiro água, e os alojamentos dos cachorros, mas eles vivem em alojamentos, então não é, tem uma área de lazer ali, que nós separamos 700 metros quadrados, onde a gente a caseira solta várias vezes por dia os grupos de cachorros que se dão, onde existe a sociabilidade deles, né, daquele grupo. E como é que você vê, antes assim, porque você vai pegar um cachorro, você não sabe se ele tem uma doença, você não sabe se ele pode ter a gente pega... Qual o procedimento você faz? Você pegou tem que levar no veterinário. Então esse é o problema, porque é isso que a gente muitas vezes reflete. Porque, na verdade, quando eu conto isso, parece que eu estou fazendo uma propaganda, né? A minha instituição, que nós estamos registrando, inclusive, agora em cartório, chama-se Orfanato de Animais.
Meu site é o www.orfanatodeanimais.com.br. Mas quando eu falo assim, parece que eu estou fazendo uma propaganda. E não é um negócio legal. Abrigo é um local triste. Primeiro pelo que você acabou de colocar. Quando eu vou fazer um socorro, eu tenho que mensurar o que eu tenho condição financeira e o que eu tenho estrutura, porque senão eu vou praticar maltrato. Os maus tratos vão partir de mim, porque eu não tenho condição de socorrer aquele animal. Então eu tenho que pegar, tenho que levar no veterinário, que me faz uma condição especialíssima, vários veterinários que nos atendem, o Dr. Pedro aqui na Zona Norte, do SOS Peludos, o Dr. Cláudio, da Clínica Veterinária de Embu-Guaçu, o Dr. Alexandre, ali no Brooklyn, que também nos atende. Enfim, nós temos vários veterinários que ajudam muito, mas eu tenho esse custo. Eu tenho que levar, tenho que colocar, não digo em quarentena, mas o animal fica ali 4, 5 dias em observação. Depois você tem que colocar o problema de vermes, o problema de pragas, pulgas, carrapatos, tem que dar um banho, tem que vacinar. Você não pode vacinar e dar banho na sequência, é preciso dar um espaço de tempo para ele não ficar doente. Muitas vezes o animal está extremamente debilitado, ele passa fome e frio na rua. E maus tratos, Gentili? Porque uma coisa é abandono, mas às vezes é caso aí de... Não sei ainda se existe aqui em São Paulo, mas infelizmente em algumas cidades a briga de cachorro, o pessoal coloca cachorro para brigar. Pessoas doentes, né? Existe, em primeiro lugar, na proteção animal, como em qualquer atividade humana, existe a pilantropia. A pilantropia é aquela pessoa que muitas vezes vive disso. O meu abrigo começou com um caso de pilantropia que nós tivemos que resolver judicialmente. Nós conseguimos um mandado judicial, entramos no local e retiramos, afastamos, a juíza na época afastou a aspas, proprietária, aspas, do abrigo, inclusive chamava-se Paraíso dos Animais. Mas o que aconteceu lá? Maus tratos. A pessoa recebia o dinheiro, justamente em virtude dessa filosofia de abandono, porque o morador da cidade também é o culpado, né? Mas recebia dinheiro de quem? De pessoas que, olha, eu não quero mais o cachorro, eu vou te dar uma quantia por mês, aí R$50, R$100, e você vai tomar conta. Ok. A pessoa parava de dar o dinheiro, porque abandonava, na hora que ela esquece do animal. É uma forma de abandono. E quem assumiu a responsabilidade de tomar conta também não toma. Então nós encontramos lá na época mais de 100 animais, 150 animais. Eu tenho as fotografias até hoje, foi alvo de reportagem pela Rede TV, pela Rede Record. Havia um touro, que era o touro Chicão, que estava preso dentro de uma área cercada. Enfim, era uma condição lamentável. Os cachorros com fome, praticando canibalismo, uma situação, canibalismo terrível, carcaças de animais jogadas por toda a área. Por isso que a justiça deu a interdição. E para recuperar aquilo, quando passa o entusiasmo das matérias da imprensa, aí ficou eu e mais ali 1 ou 2 pessoas, e depois no final ficou eu, cuidando daquilo, hoje com a minha mulher, que me ajuda muito, e aí nós fomos conseguindo encaminhar para doação e tratando. Esse é o maltrato. O maltrato vem do abandono, claro que aí aparece o que eu disse, né, o pilantra, que acaba praticando essa proteção animal para tentar engana as pessoas, e aí gera o abandono. Isso acontece muito, não é só aquele caso isolado da pessoa que maltrata um animal. Então a gente combate muito isso, por isso que o abrigo é um local triste. Agora é preciso dizer também que a grande maioria dos abrigos em São Paulo são ONGs sérias, que trabalham muito bacana, com dedicação de muitos voluntários. Existem N ONGs, só que todas lotadas, né? Todas lotadas. Eu não conheço nenhuma que você tenha um cachorro abandonado que você liga, pode trazer que eu tenho vaga. Está todo mundo lotado por causa do despreparo do poder público, né? Qual o mais abandonado, cachorro ou gato? Cachorro. Agora o gato sofre muito, né? O gato tem um preconceito, até pelas nossas, às vezes, brincadeiras de infância, né? As músicas, essa coisa toda. O gato tem um preconceito e é lamentável, porque é um animal extremamente carinhoso, caseiro, é um animal quieto, limpo. É um animal, não é? É um animal. Então, eu não consigo ter essa visão, essa divisão. Eu tenho um amigo, que é o Antônio, que deve estar até nos acompanhando, o Antônio Miranda. Ele tem um projeto que chama-se Projeto Gaiola Aberta, na cidade de Serquilho. E ele tem um convênio com o IBAMA e com a Polícia Federal. A Polícia Federal apreende animais de tráfego, araras, periquitos, pássaros de todas as espécies. Deixa muito claro, não entre nessa de transportar para ninguém, olha, pode levar para mim. Transporte de animal silvestre é crime inafiançável. Então, você só pode andar se você tiver autorização
do IBAMA e da Polícia Federal. E a Polícia Federal apreende, aí leva para essa chácara. O Antônio luta, tem um trabalho assim fantástico, mas luta com muita dificuldade, porque também não tem apoio de ninguém. E ele não pode pegar arara, papagaio, periquito, todos os tipos de passarinhos, levar para a chácara dele e soltar. Há necessidade também de se fazer um trabalho de adaptação. Então você tem que alimentar novamente. Existem muitos animais mutilados. Por exemplo, ele tem lá, se não me engano, o site, é só pesquisar na internet, Projeto Gaiola Aberta, mas deve ser www.projetogaiolaaberta.com.br. Mas é só pesquisar Projeto Gaiola Aberta. Ele tem lá tucano sem bico, o bico quebrado no meio, porque na hora da captura, o traficante, claro, não toma cuidado algum e machuca o animal. Arara com asa quebrada, são animais condenados a viverem ali num cativeiro, uma gaiola grande, mas ficarem em cativeiro para o resto da sua existência. Isso alguns. E outros recebem um trabalho de proteção, de adaptação, e aí são devolvidos ao habitat, à natureza. Por que eu estou falando isso? Porque não é cachorro e gato. A proteção animal, ela tem um sentido muito mais amplo, que foi o que nós falamos no início do programa. Disso você vai para os vegetarianos, que são aqueles que também protegem os animais ao nível de não comer carne. Eu sou vegetariano, não como carne. Então, mas existem pessoas que vão mais além, não comem derivados, né? São os vegans, né? Os veganos. Mas aí sobra pouca coisa. Né? Sobra pouca coisa. Eu sou simpatizante, apoio, aplaudo, mas dessa faixa eu não participo. Eu apenas não como carne. E respeito também quem não come. Eu estou querendo dizer que a proteção animal ela tem várias áreas de atuação. Eu acho que uma completa a outra e uma tem que respeitar a outra. O importante é, dentro de você compreender que o animal ele é senciente. Ele vai sofrer, vai sentir muito aquilo que você fizer. Então, tirando o vira-lata, qual a raça que sofre mais com o abandono? Ou qual a raça mais abandonada? Não consigo te dizer. Eu acho que o pitbull é muito discriminado. Os cachorros. O pitbull sofreu uma campanha difamatória. Mas sem motivo? Sem motivo. Muita gente fala que é com motivo. Não é. Eu acho que existe o animal antissocial, aquele que foi educado. Esse é um problema. Ele foi educado para ser antissocial. É claro, é culpa de quem? Do ser humano, que educou. Mas nós não podemos generalizar. Eu tenho pitbull no orfanato, mansos, que convivem com outros animais. Nunca tive problema algum. Aquela história da caixa craniana, do pitbull, que ela é pequena, então o cérebro dele não tem onde aquecer, ele constantemente tem dor de cabeça e fica agressivo. Então isso é lenda. Olha, eu não vejo isso. Eu acho que eu já tive animais antissociais vira-latas furiosos. Né? E sem você percebe, né, até derivados de outras raças, né, como pastor alemão. Agora, eu acho tudo isso, é claro que existem casos que não há solução. Aquele animal que ele é totalmente antissocial. Infelizmente, isso acontece. Mas não é a maioria e não pode haver essa caça às bruxas, né? Porque os animais foram, há casos de pitbulls que foram massacrados, né? Pior do que fazem com gato. É uma coisa jogar água quente, marretar, bater, por Deus, né? Eu acho que tem que haver. O nosso trabalho é esse, é muito de conscientizar. Por exemplo, eu paro constantemente meu carro, quando eu estou andando, a gente vê qualquer situação de perigo, a gente para e conversa com a pessoa. Às vezes você corre o risco de ouvir um desaforo, ou de pegar uma pessoa mais arredia, mas não tem problema. E isso acontece sempre. Você diz o quê? A pessoa puxando o cachorro com muita força, a pessoa às vezes irresponsavelmente passeando com o cachorrinho e solta a coleira. O animal, ele tem uma reação de animal. Ele vê um gato do outro lado da rua, ele pode atravessar, correr e vai ser atropelado. Ah, mas eu paro mesmo. Eu e minha esposa. Nós paramos e conversamos. Olha, cuidado, não faz isso. O senhor não está percebendo, o senhor está puxando, o senhor está machucando o cachorro. Não, mas não faça isso. E a gente conversa. E nisso você se expõe. Lógico. Às vezes a pessoa não gosta que você dê palpite. Não tem jeito, né? Mas como a gente faz com uma criança também, quando a gente vê, né? E tem casos assim, eu socorri, por exemplo, está até no meu site, um grupo ali de 6 ou 7 cachorros que estavam na calçada. E tinha uma pessoa deitada que estava bêbada. Estava caído e os vira-latas todos do lado. Então nós paramos o carro, fomos lá com cuidado, os cachorros amistosos, deixamos ração, colocamos água, comeram, que foi uma beleza, tiramos fotos, colocamos na internet. Muita gente cumprimentou, elogiou aquela coisa toda. Aí uma pessoa foi lá e escreveu. Mas e o mendigo? Quer dizer, o mendigo, eu estava esperando você ir lá recolher o mendigo. Cada um tem que fazer a sua parte.
Por isso que eu digo, né? O animal ele é discriminado às vezes até nisso. É claro que a gente dá atenção ao ser humano. O mendigo, na verdade, ele levantou depois e foi de tomar mais cachaça ali no boteco ali da esquina. Essa que foi a verdade. Ele atravessou a rua com todos os cachorros atrás dele. Eu não tenho como resolver isso. Mas pelo menos naquele momento, para as pessoas que estavam circunvizinhas, a gente conseguiu dar um exemplo, né, do que deve ser feito. As crianças viram. É uma parcela de contribuição. E muita gente faz esse trabalho, você sabe disso, né, Denise? A gente vê. Eu quis colocar dessa forma, porque às vezes se coloca que você tem que dar preferência ao ser humano. Claro que nós damos. Sim, sem dúvida. É evidente que a gente dá. É evidente, né? Mas normalmente quem faz a crítica, a gente pergunta... Não atende nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu perguntei... Só critica. Poxa, você tem tantas crianças carentes, é verdade. Quantas crianças carentes o senhor tem na sua casa? Quantas o senhor já ajudou? Pois é. Mesmo que seja indiretamente. Pois é. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parcela, né? E quando você se depara, de repente, com você pegou lá o cachorro da rua, mas ele está num nível de agressividade que você nota que não tem retorno, qual é a solução? Antigamente havia o socorro do CCZ, né? Porque é um problema de saúde pública. Hoje é muito difícil conseguir. Então, a solução é complicadíssima, né? O cachorro foge, você não consegue pegar. Nós tivemos um caso não de um cachorro bravo, mas a minha esposa estava na 23 de maio, e tinha um cachorro exatamente caminhando no meio-fio. E ela não teve dúvida, ela foi parando o carro, dando sinal de alerta, foi parando. Foi muito bacana, porque uma policial numa viatura do CET parou, depois um outro guarda parou também, os policiais ajudaram, conseguimos socorrer o animal, e aí uma pessoa se incumbiu de levar ao veterinário, graças a Deus esse não ficou na nossa responsabilidade, porque nós estamos super lotados. Não era um cachorro bravo, mas a solução, quando é possível, é impressionante. Ela vem da comunidade, né? Ela vem das pessoas. Há uma reação social e de sensibilidade, a gente percebe isso. É só você dar a chance. O cachorro muito bravo é complicado. Aí teria que partir para o sacrifício mesmo. Porque ele não tem, se ele te avançar, né? Agora o problema é você conseguir, é que nem o cavalo, né? Você conseguir um socorro do poder público demora. E quem que hoje em dia para e deixa os seus afazeres para resolver um problema desse, né? E essa parte, então, do controle de zoonose, hoje em dia, ela fica restrita ou ao sacrifício ou à manutenção do cachorro lá, até aparecer alguém para adoção. Até aparecer alguém para adoção. O CCZ de São Paulo está lotado. O conceito, no meu ponto de vista, também está errado, né? Porque centro de controle de zoonoses é controle das doenças de animais, né? Nós teríamos que ter um centro de proteção animal. É outro lance, é outra coisa. O controle de zoonose é uma coisa, a proteção animal é outra. Aí sim você teria o encaminhamento, uma coisa bem específica, mostraria uma vontade política de fazer, de acontecer. Infelizmente está um pouco distante disso acontecer, mas você tem ideia, a gente luta. Não precisa ser um número exato, mas mais ou menos quantos cachorros abandonados em São Paulo? Ou quantos cachorros tem nesses locais como o seu? Não tenho. Eu sabia esse dado, eu sei que são 37 milhões de animais, de cães no Brasil e 21 milhões de gatos. Se não me engano é isso, no total. Agora o abandono eu não tenho. E acho que é difícil esse dado de forma específica. Eu fiz há uns 3 anos uma visita a todas as gaiolas do Centro de Controle de Zoonoses. É muito triste, né? Porque as gaiolas são de cimento, lotadas com grades de ferro. É uma cadeia, né? O animal não fez nada para estar lá preso. Então eles são vítimas dessa sociedade nossa de consumo, esse capitalismo louco. Se ele não for adotado, ele vai ficar lá. Vai ficar lá. O resto da vida. Vai ficar lá o resto da vida. Vai ficar lá o resto da vida, porque não há mais sacrifício. Em Ainda acontece em condições precárias. Acontece o sacrifício ilegal no interior, mais no interior de São Paulo, por exemplo. Na capital não, está totalmente proibido. Mas nós encontramos na época, isso há 2, 3 anos, animais em péssimas condições mesmo. E você se sente totalmente impotente. Porque veja, eu hoje, por exemplo, somando o que eu tenho em casa com o que nós temos na chácara, nós temos diretamente de 53 a 54 animais. Agora já mudou essa semana que pegou mais um. Vamos falar 55 cachorros. Eu tenho diretamente, a minha condição. Eu não tenho como dar um atendimento, eu colocar mais animais, porque aí vai acontecer aquilo que nós falamos. Aí eu vou praticar maus tratos, porque o nível de atendimento vai cair muito.
Dentro do que eu posso, é o que eu consigo atender. Fora isso, nós temos os animais comunitários, que nós falamos, os indiretos, que são aqueles que a gente dá alimentação, a gente todo final de semana Sabe que leva. ele está por lá, que ele mora mais ou menos naquele pedaço, ali, vive na rua. Na porta da minha casa, toda manhã, lá tem 5, 6, tem um fila, que é o negão, tem até foto dele no meu site. Aquilo come, mas aquilo come. E ele, toda manhã, 6h30, 7 horas, já está na porta. Então, isso acaba fazendo o quê? Eu estou fazendo muito mais do que eu posso. Então fica o apelo para as pessoas, se cada um fizer um pouquinho, principalmente não abandonar, principalmente não comprar cachorro de forma irresponsável, tanto cachorro bonitinho, você acha, vira-lata, cachorrinho bacana. Então pensa várias vezes. Agora, se você realmente quiser um cachorro, adota um cachorro. Não compre, não incentive esse comércio. Esse comércio está errado. Qual o local que eles podem ir para adotar o cachorro? Vamos falar agora para o telespectador que está pensando em ter um cachorro. Você falou, tem muito cachorro aí para adoção. Quais os locais que ele pode ir que tem essa oferta de cachorros? Primeiro é o meu site, orfanatodeanimais.com.br, eu tenho alguns. Tem alguns que eu não dou de jeito nenhum, né? Que são aqueles que estão, os menores que estão em casa, a gente não doa porque já nos apegamos bastante. Mas tenho vários cachorros para adoção. E existem N sites, é só procurar doação de animais, animal perdido, tem muitos e muitos Mas tem sites. algum órgão público, além do controle de zoonose? Não, o controle de zoonose é o específico. Lá tem muito animal, mas muito. Você consegue cachorro de tudo quanto é tipo. E basta você ir lá, se identificar, se você achou que é aquele cachorro, você pode ficar com ele. Eles pedem um comprovante de endereço, o seu documento, aquela coisa toda. Mas não tem maior burocracia? Não tem maior burocracia, é fácil você conseguir adotar. A doação é feita de animais apenas castrados, isso é lei, então você só pode adotar animais castrados, e é o melhor caminho. Depois de refletir muito, porque é duro, né? Você doa um animal, é impressionante, você explica, conversa, passa um dia, a pessoa telefona, mas ele fez cocô. Mas ele fez xixi. Então, pô, pega um cachorro. Eu não tenho muito a fazer, pega um cachorro de pelúcia, cara. Mais fácil. Aí não vai fazer nada. Agora, o animal faz isso. Então, por isso que você não pode adotar um animal para fazer a vontade do seu filho extemporânea, naquele momento do seu filho e da sua filha. Você tem que pensar que é uma vida que você está pegando, se for pequenininho, para os próximos 15 anos, cara. É uma responsabilidade grande, né? Então, todo o problema começa aí. Você como autoridade, se fosse passado para você o poder, Natália, resolve o problema aqui de animal abandonado, de animal na rua. Quais as providências que você acha que você poderia tomar assim, de curto a médio prazo para não resolver 100%, mas amenizar bastante? Castração em massa, mas infinitamente mais do que é praticado hoje. Fiscalização muito rigorosa nas lojas de venda de animais, mas muito rigorosa. Olha, conversar com a Câmara de Vereadores, leis bem mais rígidas, para a pessoa conseguir vender um cachorro, complicar a história, porque o problema vem daí, vem ganhar dinheiro em cima disso. Você está ganhando dinheiro em cima de uma vida. A castração, a gente fala médio prazo. É médio prazo, sim, às vezes até curto. Porque se você fizer um trabalho forte de castração, você consegue evitar a procriação completamente descontrolada. Gatos, então, existem áreas de São Paulo que recebem centenas de gatos. Então, essa seria uma coisa que eu faria assim com muito rigor. Um trabalho de castração tremendo. E as campanhas. Raríssimas vezes a gente viu na televisão, ouviu em meios de comunicação, alguma propaganda específica sobre animais. E existem muitos estudos que o bom trato ao animal, aquela pessoa que desde criança ela aprende a tratar bem um animal, ela tem uma tendência grande de ser um grande ser humano, ser uma pessoa boa. E os psicopatas, os malfeitores, na infância, às vezes até na adolescência, maltrataram muitos animais. Isso é pesquisa, isso existe em grande quantidade. Então, isso indica o quê? Que a educação, a formação da pessoa também pode ser conquistada por intermédio de uma educação, de uma formação para ela tratar bem os animais, para criar esse carinho, esse respeito pela espécie, né? É um documentário na internet também muito bom, chama-se Terráqueos, eu aconselho as pessoas a assistirem. Somos todos terráqueos, na verdade. A baleia é terráquea, o cachorro é terráqueo, eu sou terráqueo, você é terráqueo. Todo mundo que mora na Terra. Todo mundo que mora na Terra. Então já começa aí um conceito de respeitabilidade, né? É um vídeo muito bom. Outro também excelente é A Carne é Fraca. Você encontra também na internet. Esse já é bem famoso, né? A Carne é Fraca é muito bom e coloca ali. Eu acho que a gente vai
conscientizando as pessoas. Eu fico feliz, muitas vezes eu encontro amigos, olha, Jantar, eu parei de comer carne vermelha. Legal, eu fico feliz, já é um animal a menos que está sendo massacrado, porque se muitas pessoas, estou caminhando um pouquinho só para esse lado, mas se muitas pessoas assistissem como é o sacrifício de animais, eu tenho a mais serena e segura convicção que elas não comeriam carne, porque é monstruoso o que acontece. As emissoras não falam, os meios de imprensa não falam, porque há toda uma indústria que patrocina a comunicação, né? Então, é claro que isso não é divulgado. Você vê que raríssimas vezes a gente vê uma imagem de um boi, de uma vaca sendo abatido, mas isso é muito triste. Então, dentro do possível, a gente tenta conscientizar as pessoas para seguirem o que Albert Einstein falou, né? Uma dieta vegetariana é o que vai salvar o planeta Terra. Natália, nosso programa está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença. Muito obrigado. Queria te colocar à disposição para as suas considerações finais, o que eu não perguntei, o que você queira falar. Eu acho que eu gostei até de ter tido a oportunidade, porque é uma citação a gente citar Albert Einstein é uma coisa fantástica. E não são todos que se lembram que ele, além de ser vegetariano, ter sido vegetariano, defendeu o vegetarianismo como salvação do planeta. E eu, pessoalmente, considero Einstein um grande gênio da humanidade, né? Uma referência para mim. Então, eu acho que a gente falar sempre em vegetarianismo, em proteção animal, em respeito à ecologia e todo esse campo que a gente está abordando aqui, eu acho que é extremamente saudável. Então, eu que cumprimento a produção do programa e você, missionário Denis Munhoz, por ter lembrado mais uma vez do nosso nome. Obrigado. Natália, Obrigado. Foi um prazer enorme te receber. Obrigado. Você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, segunda a sexta-feira, meia-noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.